صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou no livro Al-Jama'a wal-Imama, a oração em congregação e a imama. Ele citou o hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, ele disse: quando um homem estava a andar, encontrou um espinho no caminho, então ele o retirou e Allah lhe recompensou e o perdoou. Esse hadith ele se divide em três partes. A primeira parte, sendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está falando sobre um homem que estava andando no caminho e de repente ele encontra um espinho e ele retirou do caminho das pessoas para não prejudicar as pessoas, e com esse ato que ele fez, um pequeno ato, só que é nobre, Allah subhanahu wa ta'ala o perdoou. Perdoou o quê? Um pecado? Não, ele perdoou todos os seus pecados por um pequeno ato, por uma pequena ação que a pessoa fez. Só que por quê? Qual que é essa ação que ele fez? De retirar um espinho. Somente de retirar esse espinho? Não, de retirar esse espinho do caminho das pessoas e de ter a intenção disso entre ele e Allah, não para as pessoas falarem que ele retirou. Isso nos mostra que qualquer ato, mesmo que ele seja pequeno, se a sua intenção for Allah subhanahu wa ta'ala e somente Allah, você terá uma grande recompensa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele citou sobre a nossa fé, a fé ela diminui e aumenta, e que o alto mais nível da fé é você falar La ilaha illallah, e o menos que tem essa questão que seria retirar algo que possa prejudicar as pessoas do caminho delas. Então a fé ela pode aumentar e diminuir, e tem várias ações que você possa praticar e colocar em prática, mesmo que elas sejam mínimas, que se Allah subhanahu wa ta'ala ver que o seu coração está totalmente dirigido para Ele em relação àquela ação, Allah subhanahu wa ta'ala ele poderá perdoar todos os seus pecados. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, em seguida ele disse, os mártires são 5. Os mártires que nós falamos aqui, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quis dizer com os mártires? Nós sabemos que os mártires são aqueles que vão batalhar pela causa de Allah para defender a justiça, contrariar os injustos, e eles morrem batalhando pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é um mártir. Essa pessoa, se ele morrer como mártir, nós sabemos que no Islã ele não precisa ser lavado, e nem ser colocado os retalhos nele, e nem ser praticada a oração sobre ele. Com a sua própria roupa ele será enterrado, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no Alcorão que os mártires eles são vivos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, para ele mostrar que eles são vivos, então ele não precisa ser lavado como morto. Então ele é enterrado da mesma forma que foi morto. Esse é um mártir. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo dia, ele pergunta para os seus companheiros: quem que vocês acham que são os mártires? Eles disseram: o mártir é aquele que morrer pela causa de Allah, batalhando pela causa de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: então os mártires da minha nação são poucos. E depois ele disse: os mártires são 5. Aquele que morre em uma epidemia, ele é um mártir. Se houver uma epidemia e as pessoas que morrerem nessa epidemia, se eles morrerem, eles são mártires também. E quem morre por causa de uma doença estomacal, por causa de uma doença que acontece no seu estômago, também é um mártir. O afogado, uma pessoa que morreu afogada no mar, ou no rio, ou em qualquer outro lugar, também ele é um mártir. E o soterrado, se cair uma casa sobre uma pessoa e ele morrer, também ele é um mártir. E o mártir pela causa de Allah também é um mártir. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou esses 5, sendo que em outros hadith ele citou outros. E a pessoa que morrer queimada também é um mártir. E uma mulher que morre pós-parto também é uma mártir. Então essas pessoas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou como mártir. Elas, além daquela pessoa que morre pela causa de Deus, esses que morrem por causa de uma doença na barriga, ou uma pessoa que morre afogada, ou uma pessoa que cai em cima dela
um muro ou uma casa. Esses são mártires também, só que eles são tratados diferentes do mártir que morre pela causa de Allah. Como são tratados? Eles são lavados, são enrolados com mortalhas e é praticada a oração sobre eles, enterrados normalmente. Só que Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensá-los no dia de juízo final como se fossem mártires. Tá? Então a diferença entre esses mártires e aqueles que morrem pela causa de Allah, aquele que morre pela causa de Allah, nós tratamos ele como mártir nesse mundo e Allah tratará ele no dia de juízo final como mártir, que ele terá um grande privilégio. E os demais mártires que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou, nós tratamos eles nesse mundo como um morto normal, só que Allah irá dá-lo a recompensa de um mártir no dia do juízo final. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: e se as pessoas soubessem o que há de excelência no adhan e na primeira fileira, e eles não pudessem obter essas oportunidades, exceto por sorteio, eles teriam feito isso. A primeira fileira, a importância dela na oração, e muitas pessoas às vezes recuam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: se eles soubessem a importância da primeira fileira e de praticar o adhan, muitas pessoas às vezes eles falam: não, pratica você, não você. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se as pessoas soubessem que essa pessoa que faz o adhan, ou essa pessoa que alcança a primeira fileira na oração, e não achasse, se tivesse essa oportunidade, exceto com o sorteio, as pessoas iriam fazer sorteio para praticar o adhan ou para virem na primeira fileira. E ele disse também: e se soubessem a excelência de chegar na oração do meio-dia, no primeiro horário, para mostrar a importância da oração do meio-dia, e principalmente no seu primeiro horário, eles teriam competido entre si, competido para chegar mais cedo em relação à oração do meio-dia. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse também: e se soubessem qual a excelência da oração da noite e da alvorada, eles teriam vindo, mesmo se rastejando de joelhos, para a mesquita para praticarem a oração da noite e a oração da alvorada, do Fajr. Isso pela importância dessas orações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: se eles soubessem a excelência, isso significa que no dia do juízo final, quando essas pessoas irão ver a excelência e o lugar que Allah subhanahu wa ta'ala irá colocar essas pessoas que vieram para a oração do Fajr e que vieram para a oração do Isha, eles desejariam naquele momento, se eles tivessem vindo na mesquita, na casa de Allah, mesmo se arrastejando de joelhos para chegar na mesquita e praticar essas orações. Isso nos mostra a importância dessas orações também, e que nós deveremos levar em consideração aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz para colocarmos em prática, para termos esses grandes privilégios no dia do juízo final. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.